Judith e Alvin Neely, Pacto Sinistro. Em histórias de casais assassinos, geralmente o homem é quem costuma ser o cabeça da dupla, enquanto a mulher participa como cúmplice. Sua participação pode se intensificar com o passar do tempo e ela pode passar a ser um agente ativo na dupla. Porém, o caso de Judith e Alvin Neely foi diferente. Nascida em 7 de julho de 1964, em Murfreesboro, Tennessee, Judith era filha do meio de 5 irmãos. Seu pai faleceu quando ela tinha 9 anos de idade em um acidente de moto. Isso a marcou de certa forma. Aos 15 anos, ela conheceu Alvin Neely, natural da Geórgia. Alvin, na juventude, era tido como um menino inconsequente. Ele foi rejeitado pela Marinha devido a um pequeno problema cardíaco. Após algum tempo, casou e teve 3 filhos, mas não conseguiu manter o casamento por muito tempo. Ele acabou indo morar no Tennessee, onde conheceu Judith, 11 anos mais jovem que ele. Alvin e Judith se estabeleceram em Kennesaw, mas o emprego de Alvin não oferecia nada de promissor. O casal começou a praticar pequenos furtos e a emitir cheques sem fundos em suas andanças. Certa vez, Judith assaltou uma mulher à mão armada e acabou sendo presa. Alvin também foi preso acusado de assalto. O casal trocou correspondência na cadeia. Algumas eram amorosas, outras eram acusatórias e ciumentas. Alvin acusava Judith de dormir com guardas da prisão, enquanto ela ameaçou de morte as namoradas imaginárias de Alvin. Ela foi liberada sob custódia em novembro de 1981 e esperou 5 meses pela liberação do amado. Após a liberação de Alvin, Judith o convenceu a sair pelas ruas praticando atos violentos por puro prazer. Em 10 de setembro de 1982, o casal invadiu a casa de Ken Dooley, um professor que lecionava no IDC, uma instituição para menores infratores, onde Judith havia ficado presa, e dispararam 4 tiros na cabeça dele. Na noite seguinte, um coquetel Molotov incendiou a casa de outro empregado da IDC, Linda Adair. Na madrugada de 12 de setembro, Judith deu um telefonema para a polícia, alegando que os ataques foram motivados pelo abuso sexual que ela sofreu no IDC. 2 semanas depois, o casal raptou Liza Milliken, de 13 anos, que passava por um shopping. Liza foi levada para hotéis baratos, onde era molestada repetidas vezes. 3 dias depois, Judith injetou um produto para limpar encanamentos no braço de Liza, mas ela errou a veia. O produto transformou o músculo da garota em uma pasta. Liza sobreviveu ao doloroso processo, sendo levada pelo casal até um deserto e executada com 3 tiros. 3 dias depois da descoberta do cadáver de Liza, em 3 de outubro, John Hancock, de 26 anos, caminhava com sua namorada, Janice Chapman, de 23 anos, quando foi abordado por Judith, que os convidou para uma festa. Apesar de Judith ser uma desconhecida para eles, o casal topou em ir. Em uma área de mata fechada, Alvin esperava pela namorada. Judith sacou uma arma e atirou nas costas de John, deixando-o agonizando no chão. Janice Chapman desapareceu com a dupla e as crianças deles. John Hancock sobreviveu e conseguiu ir até a polícia. A polícia inicialmente não viu conexão entre os crimes, mas isso mudou após o depoimento de Linda Adair. O caso de John ocorreu perto de sua residência e ela reconheceu a descrição da loura esbelta com 2 crianças. Linda ofereceu à polícia fotografias de Judith e John a reconheceu como a mulher que o havia atacado. Outras 2 mulheres, abordadas por Judith, também a reconheceram. Em 14 de outubro, a polícia prendeu o casal. Alvin inicialmente negou ter estuprado Liza, mas confessou o crime logo depois. Segundo ele, Judith tinha executado aquelas garotas. Ela gostava de sexo violento envolvendo escravas brancas. Alvin afirmou que a sua mulher matou pelo menos 8 pessoas, mas o número de vítimas pode chegar a 15. Mesmo assim, ele acabou sendo considerado culpado, recebendo 2 penas de prisão perpétua. Em 17 de dezembro, foi negada a Judith a posição de infratora juvenil e ela foi sentenciada a enfrentar um julgamento convencional. Psiquiatras atestaram que ela era sã e apta a enfrentar um julgamento. Judith acusou o marido pelos crimes,
tomando posição de testemunha. Para cada uma das perguntas da acusação, ela respondia: "Eu fiz isso porque Alvin mandou." A defesa tentou pintar a imagem de uma mulher abusada pelo marido, e o testemunho da ex-mulher de Alvin confirmou isso. Mas o relato era confuso demais. O juiz, não convencido, condenou Judith à pena de morte em 18 de abril de 1983. Com 18 anos de idade, ela era a mulher mais jovem no corredor da morte até aquele momento. Sua pena foi comutada para a prisão perpétua em 8 de janeiro de 1999. Alvin faleceu na cadeia em 2015. Até hoje, não se sabe se ele foi ou não culpado por 4 homicídios ocorridos na Geórgia, dos quais ele assumiu a autoria.